Que bom estar novamente com vocês, nossos queridos estudantes da EJA. Eu sou o professor Juliano e hoje temos mais um encontro, mais uma aula de Geografia. Vamos iniciar? Para começar a nossa aula, eu trouxe uma reflexão como sempre faço. Hoje, trouxe um pensamento de Platão, um grande pensador grego. Vejam aqui o que o Platão nos fala. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Que legal, não é mesmo? Vejam, Platão aí nos faz refletir sobre essas questões tão importantes para a nossa vida, essa tomada de decisão, pensar que política é algo que faz parte e precisa fazer parte da vida de todos nós. E ali ele coloca, talvez você não se preocupe, não goste, não queira se envolver com política, mas saiba que sempre haverá alguém que se preocupa. E aí cabe uma questão. Será que essa pessoa que está se preocupando com política quer o bem-estar de todos? E aí somos levados a pensar sobre isso. Mas vamos lá, vamos dar encaminhamento para a nossa aula, que inclusive vai falar um pouco sobre essas questões, inclusive sobre política. O governo do município e a cidadania. Nossa, que interessante, não é mesmo? Vocês sabiam que o nosso município, as nossas cidades, elas precisam ser administradas. E toda essa administração, ela tem a ver com política e também tem a ver com o ato de ser cidadão, com a cidadania. Vamos falar muito sobre isso. Primeiramente, eu quero convidá-los a refletir sobre uma imagem. Vejam aí na tela de vocês, o que vocês estão vendo? Uma pessoa trabalhando. E será que essa imagem aí tem algo a ver com cidadania, com política, com administração do município? E aí, conseguem pensar nessas respostas? Será que tem alguma coisa a ver com uma dessas perguntas que eu fiz aí, com uma desses levantamentos? Será que ela tem a ver com política, tem a ver com cidadania, tem a ver com administração do município? Eu vou convidá-los a responder uma questão. Para isso, coloquem a data aí de hoje, a data que vocês estão assistindo a esta aula, e registrem esta pergunta. Por que o trabalho dos garis é importante? Quem é responsável por contratar esse serviço? Então, ali nós temos esse profissional, que em alguns lugares esse profissional é chamado de gari, que é a pessoa que é o coletor de resíduos aí, que ajuda a manter a limpeza da cidade. Estou dando dicas até do que como vocês vão poder responder essa pergunta, hein? Então, olhem ali a pergunta. Por que o trabalho dos garis é importante? Quem é responsável por contratar esse serviço? Eu gostaria que vocês registrassem a pergunta e eu vou dar um tempo para que vocês tentem respondê-la. Vamos lá? E então, conseguiram responder essa pergunta? Essas perguntas, na verdade, porque são duas ali. Eu vou ajudá-los nessa resposta. Vejam ali. Por que o trabalho dos garis é importante? Será que eles não têm algo a ver com a limpeza da nossa cidade? Tem muito a ver, não é mesmo? E quem é o responsável por contratar esse serviço? Nós sabemos que vivemos em um município e esse município ele é administrado
pela figura, né, de uma pessoa e o prefeito. Então, toda cidade tem uma prefeitura. É a prefeitura quem administra a cidade. Então, nós temos ali algumas palavras que vão ajudar a responder essa pergunta. Vocês imaginam como poderíamos formar uma resposta? Aqui eu tenho uma sugestão. Olhem ali. O trabalho dos garis é importante porque eles ajudam a manter a limpeza da cidade. A prefeitura é responsável pela contratação desses profissionais. Então, nós sabemos que os garis eles ajudam na limpeza, né? A manutenção da cidade. E quem é responsável por contratar, né, esses profissionais é a prefeitura da cidade. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem esta resposta no caderno de vocês. Vamos lá? E agora que vocês registraram a resposta, eu vou convidá-los a refletir sobre uma outra imagem. Vejam, temos ali uma pessoa próxima a uma cabine de votação e eu gostaria que vocês me dissessem o que essa imagem aí tem a ver com toda a temática da aula de hoje. Olhem ali, temos uma pergunta. Você acha que é importante a população escolher seus governantes? Vocês perceberam, ali nós temos uma pessoa no ato da votação. Ela está ali próxima à urna eletrônica, numa cabine, né, de votação. E agora nós temos essa pergunta. Você acha que é importante a população escolher os seus governantes? Vocês acham importante participar de todo o processo de votação? Da cidade, do estado, do nosso país? É com certeza muito importante, não é mesmo? Nós temos um papel a cumprir como cidadãos. Precisamos participar ativamente de todo esse processo. Também temos uma outra questão aqui, ó. Perdão. Qual é a relação entre os governantes eleitos e os espaços públicos oferecidos à população? Então, e será que existe uma relação entre os governantes e todos os espaços públicos que nós, cidadãos, utilizamos? Quais seriam esses espaços? Poderiam ser as escolas, as praças, os hospitais. Todos esses lugares são espaços públicos. Mas será que existe uma relação entre esses lugares, esses locais, e a administração pública e os governantes? E aí, o que vocês pensam? Com certeza existe uma relação, não é mesmo? Vamos pensar sobre isso. Vejam aqui na tela de vocês. Pensando nos municípios, nós temos a figura de uma pessoa que vai administrar o município. Essa pessoa é o prefeito, né? E esse prefeito vai executar as obras públicas. De que maneira? Ele vai por meio da gestão, né, da administração de todos os recursos públicos, conseguir construir, conseguir reformar, planejar, tudo que tem a ver com a funcionalidade dos municípios. E ali, vocês podem perceber pela imagem que, além do prefeito, nós temos diversas pessoas, que são os trabalhadores, os servidores públicos. Então, o prefeito vai executar todas essas obras utilizando de mão de obra, que
de uma mão de obra. Essa mão de obra muitas vezes é composta pelos servidores públicos, ou ainda por meio de uma parceria ali, né, com empresas que vão se tornar responsáveis por oferecer algum tipo de serviço. Então, todo esse conjunto vai formar a prestação de serviços. O prefeito, então, vai conseguir administrar a cidade, né, alinhado a todo esse ciclo. Então, como funciona a administração pública? Nós vamos perceber ali que nós temos o prefeito, né? E também ele foi eleito tendo um vice-prefeito, uma pessoa que está ali responsável também pela administração do município. E o prefeito ele vai ser auxiliado por uma equipe. Essa equipe vai ser composta por diversas pessoas. Mais próximas ao prefeito estão os secretários municipais. Eu coloquei aqui numa tela exemplos de quais seriam esses secretários e quais secretarias eles defenderiam. Olhem lá, por exemplo, temos o secretário da Educação, secretário ou secretária da Educação, temos o secretário ou secretária da Saúde, temos o secretário ou secretária da Segurança Pública, não é mesmo? Temos também o secretário ou a secretária do Meio Ambiente, entre outras secretarias. Então vejam, o prefeito ele vai administrar a cidade, mas ele vai precisar de uma equipe de profissionais que vão auxiliar nesse trabalho. Entenderam? Mas eu falei bastante sobre uma palavra. O prefeito ele vai executar obras. E vocês sabem o que é? Como que podemos entender essa palavra executar? Vamos aqui entender isso com auxílio do dicionário. Executar é um verbo transitivo direto. Fazer alguma coisa, levar até o fim, efetuar, executar um projeto. Então, o prefeito ele vai executar uma série de situações dentro do município. Então, por isso que o prefeito é chamado chefe do executivo, né, municipal. Então, ele que vai ser responsável por executar uma série de coisas que vão contribuir para o andamento e a funcionalidade do município. Eu gostaria que vocês registrassem um pouco no caderno de vocês a função do prefeito. Vejam lá, o prefeito é responsável por controlar os recursos financeiros, planejar e concretizar obras públicas. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem ali no caderno de vocês a função do prefeito. Vamos lá?
E aí, conseguiram refazer esse registro? Eu espero que vocês tenham conseguido. Vamos dar continuidade. O governo do município é formado pelos poderes legislativo e executivo. Nós falamos agora que o prefeito é chefe do poder executivo, aquele que executa, né? Ele vai conseguir efetuar, executar uma série de coisas a favor do município, que serão necessárias para a funcionalidade, para que o município funcione. Mas não é somente o prefeito que vai estar ali isolado nessa situação. Existe um outro poder, que é o poder legislativo, que também vai contribuir com o município. E o poder legislativo, ele é composto pelos vereadores da cidade. Vocês já ouviram falar dos vereadores e o que eles fazem pelos nossos municípios, não é mesmo? Então vamos lá, continuando aqui. O poder executivo pode ser representado pelo prefeito. Vamos ver um pouquinho mais ainda sobre o prefeito. Ele vai estar lá, né, trabalhando, né, lá no Palácio, no nosso caso aqui em Curitiba, no Palácio 29 de Março, sede da Prefeitura Municipal de Curitiba. Vejam ali na fotografia a imagem do Palácio 29 de Março. É o local, né, o local de trabalho do prefeito. E o poder legislativo, que é composto ali pelos vereadores da cidade, nós temos vários vereadores no nosso município, e eles são responsáveis por criar leis, né, que vão ajudar o município a execução de uma série de atividades que vão ser feitas pelo prefeito. Então, essas leis vão contribuir para a funcionalidade também da vida nas cidades. Aqui nós temos o local onde os vereadores trabalham. No nosso caso aqui de Curitiba, é a Câmara de Vereadores de Curitiba que foi representada na imagem. Mas todos os municípios possuem uma Câmara de Vereadores. Então, esses são os lugares onde trabalham essas pessoas. E agora, nós vamos pensar aqui um pouco sobre aquela ação que conversamos no início da aula. A ação de exercer a cidadania, por meio, muitas vezes, ali, que pode ser exemplificada pela votação. Vocês acham que votar é importante? Vejam, o voto é um ato muito importante para todos os cidadãos. E ele é obrigatório para algumas pessoas. Vamos verificar ali na tela quais são as pessoas que são obrigadas a votar? São pessoas alfabetizadas, que sabem ler e escrever, elas são maiores de 18 anos e também tem que ser menores de 70 anos. Todo esse grupo de pessoas são obrigadas a votar, a participar do processo eleitoral. Mas existem pessoas que não são obrigadas. Para elas, o voto, né, é facultativo, que é exatamente isso, é não obrigatório. Então, pessoas que não são alfabetizadas, né, não são obrigadas a votar. Também pessoas que têm entre 16 e 17 anos. Vocês sabem, pessoas que têm mais de 16 anos podem fazer o seu título de eleitor. Mas elas só serão obrigadas a votar a partir dos 18 anos. E também os maiores de 70 anos. Pessoas idosas que têm mais de 70 anos não são obrigadas a participar do processo eleitoral. Eu gostaria que vocês registrassem uma síntese disso. Olha lá. No Brasil, o voto é obrigatório para pessoas maiores de 18 anos e menores de 70 anos. É uma informação importante, porque nos fala sobre essa ação, a ação relacionada ao voto, ao exercício da cidadania. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem.
E aí, conseguiram registrar? Espero que tenham conseguido. Vamos dar continuidade. Agora eu quero convidá-los a assistir uma campanha que nos faz refletir sobre a importância de votar. Vamos juntos ali assistir a esse vídeo. Você viu que linda a nova coleção? Nossa, é até difícil escolher qual é a melhor. É mesmo. Mas por falar nisso, e aí, amiga, já sabem quem vai votar? Votar pra quê? Eu, hein? Faço questão de votar. Eu não acho que seja obrigação, é necessidade. É através do voto que eu escolho os caminhos que eu quero pra minha cidade. Mas quando a gente liga a televisão, é só roubalheira. E pensar desse jeito ajuda em quê, hein? O voto é a nossa maior arma. O negócio é votar, ficar de olho depois, pra ver se as promessas estão sendo cumpridas, se nosso candidato tá agindo com ética. Só assim as coisas mudam. É, você tem razão. Que a mudança tem que começar em nós, né? É isso mesmo. Faça a sua voz ser ouvida. Vote! Importante, não é mesmo? Lembram lá do início da aula? Quando falamos sobre a reflexão de Platão? Precisamos entender que não é necessário que você goste de política para que você participe de todo esse processo. Entender que todo o processo eleitoral faz parte do nosso cotidiano e escolher os nossos governantes é importante para compreender e entender o quanto que a nossa vida está relacionada às escolhas dos governantes. Vamos continuar. Agora, eu queria que vocês refletissem aqui comigo sobre uma questão muito importante relacionada a todo esse processo, ao processo eleitoral brasileiro e como que se dá a participação das mulheres nesse processo. Olhem ali, mulheres na política brasileira. As mulheres só tiveram direito ao voto no Brasil a partir de 1932. Contudo, apenas mulheres casadas e com autorização do marido, ou viúvas e solteiras que tivessem renda própria. Nossa, vocês pararam para pensar nisso? Mulheres não tinham o direito de votar há algum tempo atrás. Então, esse direito que todas as mulheres têm hoje deve ser refletido e deve ser pensado porque algo impediu com que as mulheres exercessem a cidadania há um período atrás. Então, hoje, se os direitos são iguais entre homens e mulheres, é porque houve um processo onde algumas pessoas lutaram para ter esse direito. Vejam aqui que nós temos uma informação muito importante sobre a participação feminina na política. Alzira Soriano, a primeira mulher eleita prefeita de um município brasileiro. Olha que legal, olhem a foto. Essa pessoa, Alzira Soriano, foi uma mulher que nasceu no Rio Grande do Norte, em Natal. Ela foi eleita a primeira prefeita de uma cidade, lá em Lages, numa cidade do Rio Grande do Norte. Ali na fotografia nós conseguimos ver tanto a Alzira quanto a equipe formada por ela, seus secretários. Então, aí vocês voltam numa coisa que eu acabei de falar. Lembram que eu falei que o prefeito é auxiliado por uma equipe. Essa equipe pode ser composta por seus secretários, são as pessoas que vão trabalhar em um determinado segmento da cidade.
ou na educação, na saúde, na segurança. Então, o prefeito não consegue fazer toda a administração da cidade sozinho. Ele precisa ser auxiliado por algumas pessoas. E a Alzira, ela foi pioneira, justamente por ser a primeira mulher eleita no Brasil. Então pensem, numa época em que as mulheres não tinham, recentemente passaram a ter direito ao voto, ela foi eleita prefeita. Então nós temos que pensar em quanto que algumas mulheres tiveram que lutar para ter essa igualdade, não é mesmo? Eu quero convidá-los a assistir a um vídeo sobre a Alzira Soriano e que mostra as suas descendentes falando um pouco sobre a Alzira e como que foi essa caminhada até ela se tornar a primeira prefeita do Brasil. Vamos lá? Eu venho ter conhecimento sobre a Alzira Soriano por volta dos meus 10 anos. Foi passando os anos, só mais pra frente mesmo, na adolescência, é que a gente vai tendo assim a consciência de, peraí, uma mulher, primeira prefeita, e ela é minha tataravó. Ela não era feminista, ela percussora do feminismo. Ela cozinhava muito bem, ela costurava muito bem e ela dava aulas de culinária e corte e costura para as mulheres da região. Ela oferecia esses cursos que era para justamente dar oportunidade para as mulheres daquela região ter uma profissão. Ela viveu dentro da política. Ela era filha primogênita, né, do coronel Miguel Teixeira, que era envolvido com a política local, mas com a vinda de Berta Lutz aqui em Natal, para um encontro com o Juvenal Lamartine, ela já veio em busca de uma mulher que tivesse exatamente essa característica, né, esse caráter marcante, que pudesse ser uma líder feminista aqui na nossa região. Alzira Soriano, para mim, é uma reflexão de vida. É uma mulher que ficou viúva aos 23, 24 anos, como minha tia disse, com 2 filhas nascidas, com uma filha na barriga, uma fazenda enorme naquela época para dar conta, vários homens para ela comandar, e ela era conhecida como mãos de ferro ali dentro da fazenda. Então ela tinha que assumir um papel feminino e também masculino ao mesmo tempo, de mostrar como é que se comanda, e eu acho que isso ela é uma ídola para mim. Motivo de muito orgulho, um exemplo de mulher forte, guerreira, determinada, sempre muito à frente da sua época. Então ela de fato foi um grande orgulho para nossa família. Ela foi uma mulher linda por fora e linda por dentro, uma mulher muito à frente do seu tempo, altamente inteligente, altamente independente, e ela é maravilhosa. Eu, no meu tempo de escola, não tinha nenhuma aula, por exemplo, sobre quem foi Alzira Soriano. Eu gostaria muito de ouvir mais sobre isso nas salas de aula, mais sobre quem ela foi, qual foi a importância. Não só aqui dentro do Brasil, mas também lá fora. Ela tem uma valorização, a gente vê outros países falando dela. Ela foi matéria do New York Times, então aquilo ali
grande importância pra gente, grande importância cultural, grande importância histórica, e eu acho que é dever de todo mundo saber a sua história. E o TRE está tendo essa iniciativa de mostrar quem ela foi, como ela conseguiu ser eleita, o caminho que ela trilhou, o acervo que tem dela, que é riquíssimo o acervo que tem dela. Inclusive a casa dela está lá em Jardim, toda bonitinha, com todos os móveis. E isso é riquíssimo. Eu acho isso lindo. Todas as mulheres devem procurar entender, conhecer como foi no passado a luta das mulheres. Todas elas, não só a minha bisavó Alzira, mas com todas elas que tiveram que deram esse primeiro passo, devem ser o nosso exemplo. Interessante conhecer um pouco mais sobre a história do nosso país, não é mesmo? Vamos continuar refletindo, então, sobre a participação feminina na política. Vamos juntos ler um texto. Mulheres representam apenas 12% dos prefeitos eleitos no primeiro turno das eleições 2020. Proporção é a mesma do pleito de 2016. Já o número de vereadoras eleitas aumentou, mas ainda é de apenas 16%, contra mais de 84% de vereadores eleitos. Perceberam ali que esse texto vai falar então sobre a história recente da participação política das mulheres, né, na política brasileira. Continuando a leitura do texto. Apesar de representarem mais de 51,8% da população e mais de 52% do eleitorado brasileiro, as mulheres ainda são minoria na política. Em 2020, foram eleitas 651 prefeitas, 12,1%, contra 4.750 prefeitos, 87,9%. Já para as câmaras municipais, foram 9.196 vereadoras eleitas, 16%, contra 48.265 vereadores, 84%. Nesse texto, nós conseguimos compreender que, embora tenha ocorrido uma passagem de tempo aí, desde a primeira prefeita eleita no Brasil, ainda a participação feminina não é igual à dos homens. O que será que leva as mulheres não participarem tão ativamente da política quanto os homens? É uma importante reflexão, não é mesmo? Vocês puderam perceber no texto que os números demonstram que, agora, recentemente, no ano de 2020, as mulheres ainda chegam, no caso das vereadoras, a 16% da participação. E os homens são representados por 84% dos vereadores. É um número muito diferente, não é mesmo? Então, nós precisamos refletir sobre essa desigualdade. Vejam, homens vereadores em 2020 com 84% de participação. Mulheres vereadoras com apenas 16%. Que número diferente, não é mesmo? Vou convidá-los a fazer um exercício aqui conosco. Vamos lá? Complete. Nós temos duas informações para completar esse gráfico. Homens e mulheres. Vejam, eu até gostaria que vocês tentassem fazer a ilustração desse gráfico. Podem usar duas cores de lápis para representar homens e mulheres. E nós temos dentro do gráfico uma informação numérica, 12,1% e uma fatia do gráfico. E tudo que sobra forma os 87,9%. Eu gostaria que vocês utilizassem o espaço maior
com uma determinada cor e o espaço menor com uma outra cor. Aqui eu coloquei azul e uma cor marrom ali, para representar as cores opostas ali no caso. A cor marrom, laranja ali, vai depender de como está aparecendo para vocês. Para mim aqui está aparecendo um marrom. Ela vai representar o número de um desses gêneros, homens ou mulheres. E a cor que ocupa o espaço maior ali vai representar, será um outro gênero, ou homens ou mulheres. Eu gostaria que vocês interpretassem esse gráfico, de acordo com o texto que nós lemos. Os homens são a maioria ou são a minoria? Vejam ali, a cor predominante ali, será que vai ser então, vai representar os homens ou as mulheres? E assim vocês vão adequar aquela legenda. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam o desenho do gráfico e completem aquela legenda. Certo, pessoal? Vou dar um tempo para vocês. E aí, conseguiram preencher o gráfico, completar o gráfico? Vejam, nós podemos verificar então que o número maior, 87,9%, aqui representado o número pela cor azul, é a composição dos homens que foram eleitos vereadores no Brasil. E o número menor, que é 12,1%, representa, né, na verdade, o número de mulheres. Então aí nós temos o gráfico completo. Vocês conseguiram completar? Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem essa resposta caso não tenham conseguido completar o gráfico. E aí, conseguiram responder? Vamos à nossa próxima pergunta, nossa próxima questão. Quantas mulheres foram eleitas no Brasil em 2020? Recordam lá no texto que havia essa informação? Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a pergunta e depois eu vou colocar o texto na tela para que vocês busquem essa informação. Vamos lá?
E aí, copiaram? Eu vou colocar o texto na tela para que vocês busquem a resposta. E aí, conseguiram encontrar a resposta? Olhem ali no texto, pessoal. Então, em 2020, foram eleitas 651 prefeitas. Então, essa é a nossa resposta. E eu vou dar um tempinho para que vocês registrem essa resposta, caso não tenham conseguido encontrar no texto. Vamos lá? E aí, pessoal? Deu tempo de responder? Conseguiram? Espero que sim, hein? Hoje estamos terminando a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês continuem participando, espero que continuem enviando as atividades para as professoras de vocês quando solicitadas. Por hoje, encerramos por aqui e nos vemos no próximo encontro. Até lá, pessoal! Tchau!